Eu me lembro que eu tive uma vez na casa da minha avó e eu tive um sonho muito estranho, cara. Um sonho. Eu consigo descrever assim como bruxa porque a imaginação da criança ela é fecha demais. E a gente via desenho, né? E a descrição de bruxa era isso. E era isso que a minha mente ia usar para me alertar, ou Deus usar para me alertar, alguma coisa parecida do que ocorria dentro daquela casa. E eu via um bocado de bruxa atravessando, voando de vassoura e atravessando assim entre a sala e a cozinha, né? A casa era toda dividida, mas era aquelas casas que a gente faz bem alta e ela divide só por parede, para não tornar uma casa quente, né? E ela é dividida só por parede. Eu, eu olhava aquelas coisas atravessando parede, voando, né? Porque depois, mais tarde, eu fui entender que aquela casa estava repleto de bruxaria. Estava repleto de coisa ruim dentro daquela casa. Era isso que significava aquele sonho. E aí houve a questão que meu avô sempre dormia no quintal. Meu avô era criador de codorna, ele saiu até numa coisa que chamado Pequenas Empresas Grande Negócio aqui do Maranhão, fizeram uma reportagem, eu não sei quem que conseguiu isso daí pra eles, né? Eu sei que ele saiu nessa reportagem, ele tinha pra lá de 5 mil codorna, ele tanto criava desde o filhotinho, né? Fazia a eclosão dos ovinhos lá e tudinho. E começou do nada a aparecer as codornas sem cabeça, com a cabeça torada, né? Aí meu avô ficava perguntando, pra que diabo é que tá comendo a cabeça dessas codornas? E por incrível que pareça, era só essa codorna macho. Ele fazia a divisão ali, ele fazia aquela gaiola comprida, né? Retângulo, né? Ele fazia aquela gaiola comprida e dividia os compartimentos e botava 4 codornas fêmeas no compartimento com um macho. Em cada compartimento era 4 codornas fêmeas e um macho. E ali sempre ele achava a cabeça do macho torado. Aí ele disse assim, rapaz, que bicho é esse que tá comendo essas codornas na cabeça desses animais, hein? Aí se imaginou que fosse uma coruja. E não era. Até foi visto uma coruja lá. Mas não era coruja. Foi pensado que era rato, porque também foi colocado veneno lá e via muitos ratão grandes morrer lá. E foi imaginado que era rato. Mas veja bem. Escuta só o que eu vou dizer. Aí a gente começou tentando ter o prejuízo. Meu avô chegou e criou um negócio depois que ele batizou de gatoeira. Ele fez um negócio de madeira, botou tipo uma gaiolinha no fundo. E o que fosse ia entrar para querer comer a codorna e cair na armadilha. Aí acabou que foi encontrado um gato lá de casa dentro dessa gaiola. Mas eu acho que esse gato não entrou. Era o Walter que botava. Era ele que cortava as cabeças das codornas. Era ele que cortava. Porque ele tinha raiva demais, ele não gostava de cuidar daqueles bichos. Meu avô obrigava ele a cuidar, ele não gostava. Eu me lembro que ele dizia que ele odiava. Ele odiava cuidar daqueles bichos ali. Odiava demais, era ele que torava a cabeça dos animais. Uma coruja, um rato vai comer uma codorna, ele vai ver primeiro se é fêmea ou se é macho, para ele cortar a cabeça, para ele comer, e ele vai comer só a cabeça. Ele não vai comer só a cabeça, ele vai carregar o corpo para os filhotes, alguma coisa parecida. E as bichas não, era só as cabecinhas que desapareciam das codornas. Quer dizer, era o cara que torava a cabeça das codornas para dar prejuízo. E era esse tipo de coisa, cara. Esse pessoal era perverso demais. E acontecia esse tipo de coisa. Voltando lá pro assuntinho. Quando ao decorrer do tempo que eu tava lá, que eu fui crescendo, porque eu tinha essa fase assim, de ficar pulando de galho em galho, né? Era na casa da minha tia, voltava pra casa do meu pai. Quando eu voltava pra casa do meu pai, era pra casa da madrasta, que ela tava tomando de conta lá da casa que era nossa, né? Ele foi embora e deixou. Ele foi embora, se mudaram lá da casa lá da Coeb e foram morar em casa de aluguel. E a casa ficou lá sendo abandonada e destruída. Quando ele largou ela se tacou pra casa e ele foi morar de aluguel com essa mulher que ele mora hoje. E hoje ele tem uma casa. Então era sempre pulando de galho em galho. Aí eu não entendia. Não, essa parte que eu ia contar era da Lucidalva, né? Eu ficava pulando de galho em galho. Pô, eu não gosto de. É tanta coisa que eu acabo fugindo, né? Dá uma paradinha aqui. Certo, essa parte aqui é. Eu ficava sempre pulando de galho em galho, né? Mas eu tinha conhecimento. Porque às vezes eu nunca eu ficava mais era dentro de casa. De vez em quando ela me soltava na rua para me brincar com os pessoal na rua. Aí tinha um pessoal que morava de frente. Eu me lembro que era
um senhor que ele era bem baixo, ele tinha meio mundo de menina. O filho dele mais era homem, ele tinha uma meninazinha, Dedé, né? Meninazinha, tinha os outros meninozinhos. E tinha o Vanilson, e tinha o Johnny, né? E tinha a Carla, e tinha a Carla. Então, vamos dar a respeito dos coleguinhas. Os coleguinhas que era tudo parente, né? Tava tudo misturado lá. Tinha o Cambota, tinha o Edilson. Só que eles eram o Edilson, Cambota, os outros eles já eram mais velhos. Também eles eram dessa etnia aí, mas pra lá depois a questão deles. Pois é, e aí tinha esses meninos lá, né? Sempre me dei muito bem com eles, né? Aí tive uma briguinha ou duas com os meninozinhos lá da frente, com o Vanessa, mas não, nada que afetasse a minha consideração por eles, a não ser que eles tivessem alguma coisa contra mim. Eu nunca tive nada contra eles. Nada, entendeu? Só que mais tarde eles talvez até tiveram alguma coisa contra mim e eu vou relatar depois aqui. Esse pedacinho vai talvez emenda agora nessa parte da história que eu vou contar. Eu me lembro que tinha uma menina lá chamada Carla e tinha um rapaz chamado Léo. O pai dele trabalhava na Centur, ele tinha um olho azul. Eles também são parecidos com o pessoal da família desse pessoal aqui, que morou também lá perto da casa do meu pai, que tinha o pessoal do Tom Marcos, né? Aquele pessoal ali. Quem tá sabendo, escutando a história, sabe quem que eu tô falando. Eu acho que tinha parentesco com ele, depois eu vou dizer porquê. E outra coisa, ele tem parentesco com esse pessoal que me persegue aqui, sabe por quê? Porque quando eu cheguei na Vila Cafeteira para morar lá, a primeira pessoa que eu olhei foi ela. Eles moram tudo um pertinho do outro lá. E a primeira coisa que eu olhei com ela. Quando eu olhei ela se cuidou logo de se mudar de lá. Tu tá entendendo? Mas eu assimilei logo a questão. Eu olhei, não cheguei a. Eu olhei o Léo de supetão. O Léo já tava maior lá, mas eu olhei o Léo, mas foi de supetão. Mas eu olhei ela, eles são tudo assim, olhudo. E eu olhei eles, né? E aí eu fui entender que justamente uma situação que uma vez ela estava lá na casa da minha tia tinha saído, ela costumava ir numa igreja chamada da Glória, que eu acho mais ou menos o que é essa igreja da Glória dela, né? Vocês mais ou menos já estão entendendo o que é essa igrejinha da Glória. E ela tinha uma igreja que ela não era dela, que era bem pertinho de casa que ela ia, ela tinha uma tal de igreja da Glória. E aí ela saía à noite, meu tio, ele não se eu não me engano, ele não estava em casa nesse dia à noite, eu não lembro, eu não sei se aquilo ali era alguma macacada, eu não sei dizer. Eu sei que ficou só eu e nunca ficava só eu e as minhas primas sozinhas em casa. Muito difícil. Ficava, mas era muito difícil. Ficou só eu e a Vanice em casa. Aí o que acontece? A Carla, que era a amiguinha dela, entrou pra brincar com ela lá. E a minha tia, quando saiu, ela disse assim pra Irene, que era a esposa do meu tio que morava do lado: ei, toma de conta aí, presta atenção pra mim, dá uma olhada desses meninos aí pra mim. E ela disse, eu vou dar uma olhada. E o quintal, ele era, entre as duas casas, é aberto. E a cozinha, e as duas cozinhas da casa são assim, né? O quintal aberto, e elas têm quase que uma ligação com a outra, só divide com a parede. Então ela saindo lá pelo quintal, ela olhava para a cozinha da casa da minha tia, assim como minha tia saindo no quintal, até o final do quintal, ela olhava a cozinha do meu tio. E aí a Carla tava lá. E a conversa era só imoralidade. A conversa lá era só imoralidade. E a minha tia era costureira e ela trabalhava com... Ela usava umas fitas métricas que girava, né? Mas bem molinha, né? E aí elas estavam brincando de medir o tamanho da vagina. Olha só a molecagem. Brincando de medir o tamanho da vagina, as duas. A Carla e ela, a Vanice. Aí aquela macacada e tal, eu me lembro que a Carla botou os seios pra fora, queria pra eu mamar o peito dela. Só que eu não mamei, né? Perdi essa oportunidade, eu não mamei. Eu podia ter mamado, mas não mamei. Fosse mais, hoje em dia eu mamava, com certeza, mas quando eu era pequenininha, a gente tem aquele certo receio, aquele certo nojo. Nem eu não tenho lembrança nem de eu mamando no peito da minha mãe, eu não tenho. Então eu fiquei naquela coisa, né? Eu não quis, ela ficava naquela fuleiragem, aquelas molecagens delas duas e tal, aquela molecagem. A Irene, eu tenho pra mim que ela vinha até no quintal e observava o que estava acontecendo, mas não falava nada. Porque eu achava estranho que ela não apareceu um minuto lá para observar se a gente estava fazendo alguma coisa. Um minuto. Uma pessoa que ela tá preocupada em deixar alguma coisa com ela vai lá de vez em quando dar uma olhadinha. Não, ela não apareceu um minuto lá. E era esse tipo de molecagem que ela fazia, né? Que acontecia. Quando foi mais tarde, uma época mais tarde, quando os parentes deles me induziam a pular o muro do Pio 12, uma escola que eu estudava, né?
eles me induziam a pular o muro. Numa certa vez eu pulando o muro, eu dei de cara com ela, com a Carla. Ela tava sentada numa calçada. Eu acho que ela tava me esperando, porque a partir do momento que eu pulei o muro, ela já tava sentada lá, bem na beira do muro. Eu perguntei, e aí, Carla, quanto tempo? Ela já tinha se ido embora de lá. Eu acho que eu tinha uns 11 anos, uns 12 anos, acho que era mais ou menos isso, uns 11 anos, 12 anos. E eu disse, rapaz, tu cresceu pra poxa, né? Que ela era mais velha que eu, né? E aí, o que tu tá fazendo aí? Aí eu fiquei conversando com ela ali, pai e tal. Eu disse, pô, aí eu disse, peraí, tu tá lembrado daquelas presepadas que tu fazia e tal? Ela disse, não, tá lembrada não. Eu disse, como é que não tá lembrada? Se eu que eu era menor, tô lembrado, tu não tá lembrada. E ela dizia, não sei o que. E eu conversando com ela, eu disse, tu tá fazendo o que? Tô esperando meu namorado, não sei o que e tal. Eu disse, tu estuda aqui no poli, porque é um colégio do lado do outro. Eu pulava do muro de um pro outro pra poder ir pra rua, que o outro ficava com o portão aberto. E eu dizia, tu estuda aqui no Polivalente? Não, não estudo não sei o que. Eu disse, mas tu não estuda aqui, que diabo é que tu tá sentado aqui? Aí ela disse, e tudo ficou naquela coisa. Eu disse, tá bom então, vou-me embora. E fui-me embora, ela ficou. Era esse tipo de coisa estranha. Então é pra te ver que ele já me perseguiu há muito tempo. Quer dizer, onde eu estudava, onde eu tava, eles sempre estavam por ali. Tu tá entendendo? Eles sempre estavam por ali. Aí tinha esse tipo de coisa. Não vem querer. Por isso que eu fico bolado, porque fica com uma historinha de querer ser santo. Não tem que se esconder atrás de Bíblia. Isso daí que é se esconder atrás de uma Bíblia. Tu tá entendendo? Não é tu pegar uma Bíblia e tu ler ela, entendeu? Por isso que quando eu cheguei naquele centro de fachada de recuperação que tinha aí, ninguém me via pegando uma Bíblia. Ninguém me via. Sabe por quê? Porque eu já tinha pego uma Bíblia. Eu não precisava pegar ela de novo para me entender o que estava escrito. Eu só pegava ela para tirar dúvida. Eu não pegava a Bíblia para me ficar com a cabeça enfiada nela, coisando ali, porque eu não ia contaminar minha cabeça com uma bocado de baboseira que tem lá, um monte de coisa, não. Eu pegava, era só para me tirar dúvida. E aí ninguém me via. Ele via naquela, porra, esse cara não pega uma Bíblia, não pega nada, tá aqui e tal. Aí ele tinha aquela coisa lá, aquela questão, mas eles não me coisavam. Por quê? Porque eu era um cara que eu não mexia com ninguém. Eu não era um cara marginalizado de querer briguer, cadeiudo, de botar nome em banana, botar nome em manga, e essas fuleiragens que o cara tem quando ele tá na cadeia. Tá entendendo? Não tinha esse tipo de coisa, apesar de eu ter andado no meio desse pessoal tudinho, ter fumado maconha, ter fumado crack, cheirado pó, que eu não sei nem se é pó mesmo, essa porcaria que eles vendem no Maranhão, porque a mela que usava aqui no Maranhão não era mela, era nóia, uma porcaria velha de barrilha que eles misturavam com porcaria, e o cara se acabava de fumar que só tava a morrer. Tu tá entendendo? E aí, essas porcaiadinhas tudinho eu já usei. Tu acha que um chazinho de cogumelo ia me deixar maluco, rapaz? Tu acha que um chazinho de cogumelo ia me deixar doido? Ia me deixar era porra doido, rapaz. E aí eles começaram a empurrar. Depois eu vou contar essa partezinha do chazinho de cogumelo que eu tô falando, porque eles tentaram me meter um chazinho de cogumelo. Eles querem um doido. Na mão, vou mostrar um doido pra eles como é que é um doido. Aí eles chegaram aí. Tu tá entendendo? Era esse tipo de coisa. Aí o que acontece? Eles já estavam ali cercando. E aí rolou uma época que a minha tia tava construindo a casa dela em cima. Entendeu? Ela tava construindo a casa dela em cima. E aí ela pediu ajuda, né? Minha e do meu irmão. Como ela me criou certo tempo, ela me aceitou e me criou lá dentro da casa dela com o marido dela, eu me achei na obrigação de ajudar. Sem cobrar nada, aí eu ajudava a trabalhar lá, carregava tijolo, batia massa aí. Ajudava a levantar a massa, fazer isso e aquilo. E ajudava ela lá. Só que ela aquele tipo de aproximação tinha um sentido maligno. Tinha um sentido maligno. A filha dela, a Vanice, do nada, por isso que eu te digo que é uma safadeza muito grande. Ela botou, do nada, a gente trabalhando lá no Voteiro, os meninos tudo e tal. Ela começou a botar um short para puxar assim, puxava o short assim, que a bicha dela ficava inchadona assim, tá entendendo? Ficava inchadona. Aí eu analisava, eu disse, Vanice e tal, aquela coisa, não tem? E meu irmão também ficava naquela. Só que eu prestava atenção que o meu irmão era muito palhaço. Ele era muito palhaço. E ele sempre foi muito mulherengo, ele sempre foi muito safado. E eu sei que ele olhando uma atitude daquela, ele não ia deixar barato ou fingir que não estava olhando, alguma coisa parecida. E eu comecei a perceber que ele fazia esse tipo de coisa. Ele não se aproximava e ele não observava, ele não olhava. Aí eu disse assim, esse negócio aí é pra mim. Quer dizer, uma casinha, alguma coisa, pra querer me coisar. Aí eu comecei a falar as coisas pra ela na frente da minha tia.
Ela passava e dizia, Cavanice, hein, pô, tá bacana, né? E tal, eu falava esse tipo de coisa, tá entendendo? Mas eu falava esse tipo de coisa porque eu sabia que eles estavam fazendo aquilo, era pra mim. Porque se fosse uma coisa natural, ela já usava esse tipo de roupa dentro de casa. E ela não usava esse tipo de roupa dentro de casa. Tu tá entendendo? Não era costume dela usar esse tipo de roupa. E eu dizia assim, tá bacana, né? Eu dizia e tal. E tinha lá cortando a comida dela, fazendo as coisas. E ela percebia que tinha que fazer. Quer dizer, eles queriam uma coisa, eles queriam uma desculpa, alguma coisa para botar esse povo dele, para justificar. Tu tá entendendo? Esse povo da família dela, esse pessoal para vir me perseguir. Tu tá entendendo? Mas na verdade não tem justificativa. Entendeu? A verdade é isso daí. Que é deles aí que estão perseguindo, porque eles são o filho do cão mesmo, filho do satanás, para estar perseguindo a vida dos outros, querendo roubar as coisas dos outros. Então o que acontece? Aí o que acontece? Aí eu comecei a perceber que meu irmão não tava nem aí para aquilo ali. Eu disse, não, uma coisa tá errada. Ele é mulherengo pra caralho. Não pode ver uma mulher que é coisa. Fala, muito sobre lá, até chegou a abusar de mim junto com meu irmão. Que diabo é? Então uma coisa tá errada nisso aí. Aí eu tinha que cair pra dentro do jogo. Não tinha como, eu tinha que cair pra dentro do jogo. Aí eu caía pra dentro do jogo e deixava acontecer. Eu sempre fui assim, deixei muito acontecer. Aí eu comecei a perceber e tal. Aí tinha aquela coisa. Aí surgiu. Aí tinha uma amiga dela que eu já conhecia desde pequena, uma senhora que ia lá que chamava Dona Geni. Que o marido dela, esse marido Dona Geni, chegou a vender ovo de codorna pro meu avô. Entendeu? Chegou a vender ovo de codorna na minha avó. Essa Dona Geni era amiga dela, que também era parente desse pessoal. Aí vinha a Daniele, que eu tenho agora até a foto da Valquíria. Aí tinha a Daniele e tinha a Valquíria, que eram duas filhas. A Valquíria era mais velha e tinha a Daniele, que também já estava bem moça. Nessa época aí que eu estava construindo a casa, né? A Daniele, se eu não me engano, ela é mais velha do que eu. Eu acho que ela é bem mais velha do que eu. Deve ter uns 2, 3 anos mais velha do que eu. E aí ela começou a aparecer lá na construção. Aí me chamava, né? Ei, vem aqui e tal. E aí eu ficava conversando com ela e tudo. E dizia que queria ficar comigo. Assim, na caruda mesmo. Dizia que queria ficar comigo e tal. Aí eu dizia pra ela, né? Por que tu não fica com eles e tal? Eu achei estranho, né? Eu dizendo, por que tu não fica com eles e tal? E eu disse, eu vou fazer teu bolão com ele e tal. Ela disse, não, eu quero ficar contigo. Aí no meio da construção ela aparecia 2, 3 vezes, ela aparecia lá. E meu irmão dizia, e aí, pá, faz meu esquema e tal. Eu disse, não, fica fria, ela é colega... Não conhece ela não, ela é filha de uma colega de titi, eu vou fazer teu esquema com ela. E ela queria que ficava comigo, eu achei estranho que ela queria ficar só comigo, queria ficar comigo, só dizia essas coisas. Eu disse, tá certo, quer ficar comigo? Tá bom. Aí eu cheguei, ela marcou comigo, olha só. Ela marcou comigo, aí a minha tia, olha como a minha tia já estava sabendo. Eu nunca saía, dificilmente eu saía, raramente eu saí para me dormir na casa da minha avó. Se eu fiz isso foi quando eu morava com ela, foi 2 ou 3 vezes, no máximo. E numa dessas 2, 3 vezes foi na infância. E a outra, depois de maiorzinho, foi no dia desse que eu estava construindo a casa, foi que eu fui dormir lá. Depois de grande eu dormia lá sempre que eu ia lá, né? Na casa da minha avó. Mas no decorrer que eu morava com ela, nunca acontecia com isso. E naquele dia da construção, eu estava lá dormindo na casa dela. Porque eu comecei a fazer um curso no Senai de eletricista. Que eles conseguiram para mim lá, pessoal lá da Senai. Não sei nem se não era fachada isso aí, eu acredito que sim. E aí porque eu nunca recebi certificado de nada. E aí ela chegou e falou assim, leva a tua rede pra te dormir na casa da tua avó. Aí eu disse, como eu